gostaria de ouvir as horas do relógio da matriz, mas isso era o passado, e podia ser duro edificar sobre ele o Portugal futuro. Quando eu saí de Presidente da República, achei que era aí que terminava a minha atividade partidária e política, era aí, e não iria ter mais. Bem, e era essa a minha disposição, porque como você sabe, eu tenho a paixão da política, é verdade, sempre tive, mas também tenho a paixão da escrita. E, portanto, eu nunca pude escrever aquilo que queria. Escrevi muito durante toda a minha vida, agora fez-se um inventário de tudo o que eu tinha para sair no último livro que publiquei. Eu tenho 56 livros publicados, não é brinquedo. Não é? Portanto, tinha dois objetivos. Dedicar-me ao meu trabalho da escrita e a fazer livros e a escrever artigos e a fazer entrevistas na televisão, etc. Que eu arranjei vários programas de televisão, como sabe. Entrevistei as maiores figuras do mundo, desde, sei lá, do Dalai Lama até ao Cardeal Casaroli, passando por todos os grandes políticos eminentes do tempo, etc., ex-presidentes, presidentes, etc., e fui fazendo livros. Uma das coisas que eu fiz é porque eu tinha milhares de papéis arquivados, mas arquivados de qualquer maneira, sem nenhuma ordem, sem nenhuma coisa. Nunca rasguei papéis, nunca rasguei documentos, nunca rasguei nada, mas ia pondo em caixas, em malas, das mais diversas maneiras, e pensei que devia pôr isso tudo ao serviço público e criar uma fundação. A fundação criou-se e foi criada de uma maneira bastante fácil, visto que eu na segunda minha eleição não tive praticamente campanha. Eu reuni aqueles 30 ou 40 pessoas que ofereceram mais dinheiro à candidatura, banqueiros, empresários, gente bem na vida, etc., mas que eram simpáticos comigo nessa altura, e então perguntei-lhes o que é que vamos fazer deste dinheiro. Este dinheiro não é meu, portanto eu posso vos restituir o dinheiro, porque estão feitas as contas do que vocês deram, e o que nós gastámos é pouquíssimo, e portanto vocês podem receber o dinheiro de volta, ou eu tinha também outra ideia, se vocês não o quiserem receber, é que podíamos pôr isso numa fundação que se criasse. Eles todos disseram por unanimidade que queriam a fundação, até porque para eles já era difícil nas contabilidades e tudo receber outra vez o dinheiro, e assim ficou. E reunimos cerca de 200 ou 300 mil contos na altura, ficaram de reserva. Mas a fundação foi-se desenvolvendo extraordinariamente. Um pouco à minha revelia, mas foi-se desenvolvendo porque começou muitas pessoas a dizer: você tem os seus papéis, eu gostava de lá pôr também os meus. Então faça favor, os do meu pai, os do meu sogro. E isto criou-se um arquivo de história contemporânea, não só portuguesa, mas também de Angola, mas também de Moçambique, mas também de Timor. No meio disto surgiram dois acidentes. O primeiro acidente foi que, em bela altura, numa certa altura, já num momento difícil do governo do Guterres, ele um dia visitou-me e disse-me: estava com a ideia de lhe propor uma coisa, mas eu não sei se você aceita, se não aceita. Então o que é? Eu gostaria que você fosse deputado ao Parlamento Europeu. Eu fiquei assim, achei, deixa-me pensar nisso. Então fiquei a pensar naquilo. Vou ou não vou, o que é o Parlamento Europeu, como é que é. Eu nessa altura era presidente do Movimento Europeu. E estava muito imbuído nesses ideais, e estou ainda hoje, nos ideais europeus. Portanto, quando ele me disse: o Parlamento Europeu vai agora mudar um pouco, vai se abrir, vai ter mais
mais responsabilidades do que tinha antes, etc. E já agora vou-lhe dizer uma coisa, é que há muitas chances de eu sondei os meus amigos socialistas europeus e todos eles acham que era uma excelente ideia você ser Presidente do Parlamento. Bem, isso antes de eu ter decidido. Mas eu disse, bem, você acha que isso é fundamental para um partido, para isto, para aquilo, para o seu equilíbrio, aqui também para a política interna? E acho que era uma coisa muito boa e tal. Bem, então nesse caso eu aceito ser candidato por um mandato apenas. Por um mandato. Bem, um mandato de 5 anos. Terminou a campanha eleitoral, foi uma campanha interessante, estimulante, em muitos aspectos divertida, para mim divertida, e posso-vos dizer que realmente dei de mim o melhor que sabia e que podia e restabeleci aquele laço de afeto com o povo português a que se referiu António Guterres e que é efetivo. Eu sempre disse que estava a concorrer a estas eleições para ser deputado ao Parlamento Europeu. Pois bem, sou deputado ao Parlamento Europeu. E agora há a disponibilidade possível para, se for esse o caso, se houver condições para isso, eu poder vir a ser Presidente do Parlamento Europeu. Achei que era uma experiência interessante e devo dizer, eu estive lá desde o primeiro dia até ao último, os 5 anos cumpri, e houve, por exemplo, na altura, o Paulo Portas, que disse: Dr. Soares, entra aqui no Parlamento Europeu, isto é uma coisa, é só para dar um nome, para ganhar as eleições do Partido Socialista e tal, e não sei o quê, não tem interesse nenhum por isto e tal. Bem, enganou-se completamente, porque ele também se candidatou e até ganhou as eleições, não, foi eleito, e a verdade é que estive lá um mês e pouco, enquanto que eu fiquei os 5 anos. E realmente assim foi. Eu aprendi imenso no Parlamento Europeu, porque aquilo é uma experiência única, e não só no Parlamento Europeu, porque é um sítio onde passa toda a informação que há no mundo. Isto é que é verdade. Do ponto de vista de informação, eu penso que não há ninguém que tenha mais do que a Europa e dentro da Europa o Parlamento Europeu. Quando eu lá cheguei, eu percebi, porque tive logo uma reunião com todos os partidos, todo o Partido Socialista, com todos os representantes. Como sabe, o Partido Socialista Europeu tem 3 grandes correntes, que são os sociais-democratas, os trabalhistas e os socialistas. E todos eles disseram que achavam que eu é que devia ser o candidato do partido ao Parlamento Europeu. Mas nessa altura eu aí disse, está bem, mas há aqui um hábito que eu acho que é um hábito antinatural. É que desde o início do Parlamento Europeu há uma aliança entre os 2 grandes famílias políticas que fizeram o Parlamento Europeu. Foram os socialistas e os democratas cristãos. E vocês estão coligados para nunca competirem, ganham sempre, e para haver 2 anos e meio um presidente que é socialista e 2 anos e meio um presidente que é democrata cristão. Isso está combinado, é uma falsa eleição. Portanto, não há ninguém que possa aí pôr a questão. Eu queria romper isso. Quando eu percebi que, logo a seguir às eleições, que os socialistas tinham apanhado no conjunto, não em Portugal, mas no conjunto, apanharam um banho, eu consegui que o Partido Socialista português fosse tivesse a maior representação parlamentar. Não fui só eu, mas a eleição. Mas eu contribuí, porque era o cabeça de lista, como é evidente. Bem, o Guterres ficou muito contente e tal, mas a seguir veio a história de haver uma candidata, que era uma senhora muito estimável, aliás, com quem eu tive boas relações sempre, tal. Fizeram uma grande intriga comigo a propósito disso, mas
que foi a Presidente do Parlamento Europeu, com o qual tive sempre boas relações. Simplesmente disse uma vez que ela tratava o Parlamento como uma dona de casa, que queria tratar da cozinha toda do Parlamento e não propriamente de uma visão global dos problemas do mundo que aquela casa tem que ter, como o Parlamento. Porque eu não tenho essa ideia de que os cargos fazem as pessoas. Eu tenho a ideia que as pessoas fazem os cargos. É o contrário. Portanto, eu sou o que sou e não fiquei nada afetado por ter perdido uma eleição. Isso é o corrente. O corrente ainda estava para perder outra ainda maior. E isso é o corrente na vida democrática de um país. Não é? As pessoas da política, as pessoas que são democratas, sabem que a democracia, qualquer cargo que se exerce, é transitório. Portanto, hoje há um, outro, então depende da opinião pública, da opinião democrática, do voto popular. E o povo é soberano. Está a realizar-se no Brasil o Fórum Social Mundial. As autoridades falam em 40 mil pessoas, entre elas Mário Soares e os Prémios Nobel da Paz Adolfo Pérez e Rigoberta Menchú. Juntaram a sua voz em nome de maior justiça social e respeito pelos direitos humanos. Uma globalização que tenha interesse pelo homem, que seja humana, que resolva problemas sociais, que ponha em causa, tenha em conta que a economia serve para as pessoas e não as pessoas para a economia. Assisti àquilo tudo, participei, fiz as minhas intervenções públicas. Não faço ideia, as cimeiras foi um êxito extraordinário. Vim de lá muito interessado naquilo e até escrevi um pequenino livro que se chama Davos e Porto Alegre e Davos, uma diferença aí. E realmente, Davos era o neoliberalismo na sua expressão mais pura, só havia grandes magnates e grandes pessoas e tal, e alguns políticos assim, que queriam aproximar-se do grande capital, e aquilo onde estavam os sindicalistas de todo o mundo e a gente pobre representada. Mas eles fizeram uma coisa que foi o que me determinou para estar presente nisso, é que não aceitaram que grupos terroristas ou grupos violentos ou que preconizassem a violência como forma de resolver os problemas estivessem presentes. Foi por isso que eu lá estive. E gostei imenso de estar, porque foi uma lufada de ar fresco enorme, não é? Do ponto de vista de concepções e tudo, não é? Devem saber que em democracia é o povo quem mais ordena. E que em democracia os governantes têm de saber ouvir a voz do povo e não podem decidir nem da paz nem da guerra sem ouvir os respectivos povos. Já tinha feito um documento qualquer em que estiveram Freitas do Amaral e até o Adriano Moreira, salvo erro, e mais o Ventura e eu próprio, o Canutilho, várias pessoas assim, que assinaram uma coisa de natureza jurídica, mais jurídica do que política, mas que assinámos tudo isso. E depois disso tivemos várias reuniões, encontros, mas quando veio a necessidade de fazer uma manifestação de rua, eu disse logo, eu vou. Mas não estive a perguntar a ninguém se devia ir se devia ir ou não devia ir para desfilar na Avenida da Liberdade. Eu decidi para a minha cabeça que devia e fui.
E fui com a Maria de Lourdes Pintacil, quer dizer, eu sempre fui amigo, apesar de termos sido rivais nas eleições presidenciais, mas a Maria de Lourdes Pintacil telefonou-me a dizer, olha, eu queria ir à... sei que você vai, posso ir consigo. Bem, eu vou buscar lá a sua casa e levo-a à sua casa. E assim fui buscar lá a casa, levei-a lá, desfilámos os dois, e ela não pôde, coitada, acompanhar tudo porque estava já muito cansada e teve que ficar ali a meio caminho da Avenida da Liberdade, e eu depois fui lá buscá-la outra vez e levei à casa. Basta. Nem política partidária, nem exercício de cargos políticos. Basta. Outra coisa é pensar a política, ou seja, pensar o interesse e o futuro de Portugal, da União Europeia, mesmo do mundo, opinar, isso certamente farei, até ter forças. Houve um incontestável progresso material, mas estamos de novo, embora noutro patamar de desenvolvimento, confusos, pessimistas quanto ao futuro, talvez mesmo bloqueados. A minha filha, que é uma pessoa, modéstia à parte, é uma pessoa inteligente e com bastante tato político, embora nunca se tivesse metido em política, mas tem muito tato político. Ela quis fazer isso sem nenhuma intenção reservada de natureza política, que era fazer o pai faz 80 anos, é uma coisa séria, tal, vamos fazer isto, vamos fazer aqueles que quiserem, os seus amigos, bem, começaram com isso e de repente aquilo começou a transformar-se numa coisa muito grande, uma coisa muito grande. E eu pensava que tinha um jantar com 20 pessoas, mas estive com 2.000. Foi uma coisa que é realmente uma coisa estranhíssima. E eu pus-me a pensar, à medida que eu fui sabendo que aquilo estava num crescendo voluntário, porque as pessoas pagaram o jantar, eu comecei a pensar o que é que estes tipos querem. E eu percebi, estes tipos querem fazer deste jantar o lançamento da minha campanha para as eleições presidenciais. E por isso eu disse, bem, se eu vou deixar isto na omissão, isto vai continuar. E eu não tenho maneira de travar isto. Portanto, eu fiz um discurso de acordo com aquilo que eu pensava, muito sinceramente, na altura, que nem pensar em voltar à presidência, porque não me valia de nada ser presidente de novo. É que não me valia de nada ser presidente de novo. Tudo aquilo que tinha sido, eu fui 10 anos presidente da República. Para que é que eu queria ir outra vez para presidente da República? Não me dava nada a mais, nem a menos. De modo que eu disse, basta. E disse isto perante toda a gente. E realmente foi uma decepção eu ter dito basta. Porque muita gente ficou mal disposta com isso. Tinha ido para lá para começar uma coisa e eu disse basta, quanto a esse presidente é basta. E disse com a maior das sinceridades que você possa... E convicções. E convicção. Aceito candidatar-me a presidente da República. Não serei um candidato do PS, mas sim um candidato nacional apoiado pelo PS. Quando eu resolvi candidatar-me finalmente, e resolvi porquê? Primeiro, porque eu sou um homem de 25 de Abril. Primeiro ponto. Antes de 25 de Abril só fiz política clandestina e lutei contra o Salazar e contra o Caetano. Não fiz mais nada. Além de ser advogado e outras coisas. Mas, depois do 25 de Abril, eu fui um homem sempre do 25 de Abril e da Revolução
e fiel à Revolução de 25 de Abril, revolução democrática, pluralista e europeísta. Atenção, não é qualquer 25 de Abril, não é o 25 de Abril para levar ao socialismo totalitário, ou para levar a uma ditadura, ou fazer de Portugal um país como Cuba. Isso nunca me passou por a cabeça e lutei quanto pude contra isso. Mas, apesar de muitas vezes me dizerem que eu era o homem de direita e o homem dos americanos em Portugal, que nunca fui, como é evidente, nem dos americanos, nem dos russos, nem dos chineses, nem de ninguém, a verdade é que, apesar de dizerem isso, de repente verifica-se que os comunistas diziam, afinal de contas, entre todos, este é que é a pessoa que nos pode dar garantias. E vieram-me empurrar. Bem, embora os comunistas ressalvando sempre a ideia de que na primeira volta tinham que ter um candidato para manterem a sua identidade e depois é que dariam o apoio. Bem, e faziam votar. O que sucedeu, como sabe, nas eleições primeiras presidenciais. E também o Bloco de Esquerda, com menos clareza, também me empurrava. Realmente, quando eu tive a primeira conversa com o Sócrates, eu disse só disse, eu para me candidatar preciso de 3 condições. Primeira condição, eu não tenho dinheiro para fazer uma campanha política e sei, por experiência própria, o que é que custam as campanhas políticas. Não se preocupe com isso, que o partido paga a campanha. Primeira questão. Segunda questão, eu pus-lhe, eu quero fazer uma campanha unitária de esquerda, para toda a gente da esquerda poder votar em mim. Portanto, é isso que eu vou fazer. E já tenho alguns compromissos com quer o Partido Comunista, quer o Bloco. E o Sócrates disse-me, sabe, eu não acredito neles, mas você é que é o candidato, faz como entender, como é evidente. Terceiro ponto, eu disse-lhe, eu quero ter o apoio a fundo do Partido Socialista. E ele disse, terá. Destas três questões, destas 3 condições que eu pus, eu podia ter posto outra, e devia, mas supervalorizei, isso foi um erro meu, só percebi a posteriori, supervalorizei a minha própria função e a minha própria, não direi importância, mas a minha própria capacidade de colher, de ser acessível ao público e ter o apoio do voto popular. Se eu tivesse proposto, como propus da primeira vez que fui candidato, e era líder do partido ainda era secretário-geral, e disse, nas primeiras eleições, eu faço uma convenção do partido só para discutir a candidatura. Se houver outros candidatos, aceitam. Eu vou lá. Mas eu vou dizer que aceito ser candidato se o partido quiser. Não serei nunca se o partido me disser que não. Bem, o partido disse-me que sim, por uma esmagadora maioria. Nunca houve maiorias no meu tempo dentro do partido. Como sabe, houve muitas, sempre resistências. E muitos votos contrários em muitos setores. Mas, por uma grande maioria, disse sim. Bem, disse sim, eu avancei. E tive o partido, claro. Todo o partido. Desta vez, eu não fiz isso. E não contei com outra coisa. É que havia muito socialista que, por razões, ou por uma razão ou por outra, estava muito zangado com o líder do partido, que era o José Sócrates. Eu confiei numa coisa que não era confiável. Não devia ser. Em circunstâncias normais não era confiável. Mas tem uma explicação que a gente tem que entender. E essa explicação é que apareceu o fenómeno novo de as pessoas dizerem, então vamos fazer uma coisa por nós, a sociedade ou a sociedade civil ou as pessoas, os cidadãos, a cidadania, vai pronunciar-se e nós vamos pronunciar-nos e vamos arranjar. E foi assim que aparece a candidatura alega que só apareceu um mês depois de mim. Atenção. Eu podia ter feito, digamos, uma coisa muito agressiva
com o Alegre. Mas tinha que entrar por um caminho que me era muito penoso. Eu fui amigo do Manuel Alegre durante 30 e tal anos. Tivemos um contacto muito sério. Muito certo. Prestei-lhe alguns serviços. Inclusive em público, numa conferência que fiz quando era presidente, para a Academia das Ciências. É qualquer coisa. Portanto, eu apoiei-o sempre nas coisas em Coimbra, onde ele era deputado, e às vezes não era fácil metê-lo nas listas, na posição que ele queria e tal, não foi fácil. E tive sempre com ele relações, prefaciei livros dele, assisti ao lançamento de livros, de poesia, etc. Bem, tinha amizade por ele e, naturalmente, consideração. Mas ele não se portou bem comigo. Eu isso não posso perdoar, mas não devo estar a lembrar isto todos os dias. Nem me interessa fazê-lo. E, sobretudo, eu acho que, por pudor, eu não o ataquei como podia ter atacado. Nem disse certas coisas que podia ter dito. Mas é uma questão de pudor pessoal, quer dizer, eu digo-me assim, como é que eu, tão íntimo amigo desse tipo durante tantos anos, venho agora dizer como se nunca se tivesse passado nada no passado? Isso não é possível comigo. Não é possível, porque eu, quando sou amigo de uma pessoa, sou, e, portanto, fico mal se depois, por razões diferentes e políticas, as pessoas se põem em posições que me são desagradáveis. Naturalmente que eu tenho que assumir isso, mas não tenho que repostar da maneira como faria se não os conhecesse ou se não fosse amigo, porque isso também a mim me fica mal, percebe? É isto. O povo votou e expressou a sua vontade. Como sempre, respeito em absoluto a vontade popular traduzida pelo voto. Os resultados foram contrários às minhas expectativas. O Dr. Cavaco Silva obteve, à primeira volta, a maioria absoluta. Assumo esta derrota com o sentimento do dever cumprido, fair play democrático e o sentido da responsabilidade. Eu já estava convencido que ia perder, isso indiscutivelmente. Quando eu fui para o ato eleitoral, já 8, uma semana antes, eu já sabia que ia perder. Não sabia como é que ia perder, se tanto ou não, mas sabia que ia perder. E eu, a partir aí das 5 ou 6 horas da tarde, não sei bem quando, estava no Hotel Altes, onde era o sítio, a sede da candidatura, tinha-se deslocado para o Hotel Altes, e o Sócrates ficou no partido, estava no partido, no rato. Portanto, estávamos muito perto um do outro. E durante o dia telefonámos várias vezes. Ele telefonou-me, eu telefonei-lhe, a saber do resultado. A certa altura eu percebi que tínhamos perdido. E quis-me antecipar. Resolvi dizer, dentro de 10 minutos eu deixo e vou dar uma conferência de imprensa. Estava aquela gente toda cá embaixo à espera dos resultados eleitorais. Não é? Os meus partidários, naturalmente, como é que estão. E eu então telefonei ao Sócrates e disse-lhe, olha, Sócrates, eu perdi. Isso ainda não está bem decidido e tal. Está. Não vale a pena ilusões, está decidido que eu perdi. E eu vou telefonar ao Cavaco, seguir assim, vou telefonar ao Cavaco, vou dar-lhe os parabéns, como é da praxe, como deve ser, em democracia, e vou a seguir descer lá para baixo e vou fazer essa declaração à imprensa. E não faço mais nenhuma declaração depois disto. E ele disse-me, mas eu quero estar presente, eu vou já para aí. Não venha, porque você é o primeiro-ministro e vai ter que negociar muito e vai ter que estar em relações com o presidente que vai ser eleito, que é o Cavaco. Portanto,
você não tem nada que vir, agora a sua função terminou. Sou eu que assumo a derrota. Não, eu quero ficar ao seu lado neste momento. Quero ficar e não me dispenso de ir. Vou já para aí. E veio. E isto tocou-me. Eu não queria que ele fosse, não era necessário que ele fosse, mas foi um ato de solidariedade que a mim me tocou, realmente tocou. Bem, a partir daí, eu fui-me embora e fechei, por um lado, a questão. Quer dizer, fechámos as sedes, fizemos essa coisa como se devia fazer, são sempre coisas que têm que se fazer, e eu pensei, bem, agora vou finalmente voltar àquilo que me interessa fazer. E como eu estava a fazer, tinha começado a fazer um livro com o Frederico Maior Saragossa, que está aí publicado. Já tínhamos aquilo mais ou menos estruturado, e eu ofereci-me, você não tem tempo, com certeza, eu faço isto tudo e depois você faz uma leitura final e emenda o que quiser. E assim foi. Instalei-me na casa que tenho no Algarve, fiquei ali 6 meses e dei-me a mim próprio o repouso de 6 meses, em que toda a gente me telefonava de todos os jornais e de todas as televisões para ir ou à televisão, ou aos jornais, ou para comentar isto, ou para comentar aquilo e tal. E eu disse, nada. Não atendi ninguém, não dei uma palavra a ninguém. 6 meses. Eu tinha a sensação que é preciso que o eleitorado se esqueça disso. Foi um momento mau. Pronto, acabou. Portanto, agora não querem ouvir falar de mim, e é bom que não queiram. Eu também acho muito bem que eles se esqueçam. Ponto, ficam parados. Ao fim de 6 meses, tinha o livro pronto, para feito, já estava a imprimir, e resolvi dar uma conferência de imprensa uma conferência de imprensa, um artigo, uma entrevista grande ao Diário de Notícias, acho eu, e retomei a minha vida normal. Sou uma pessoa bem disposta, como sabe, felizmente. Nunca fui dado a depressões, nem na cadeia, nem no isolamento, nem nada. Quer dizer, eu acho que o isolamento e a cadeia foi para mim uma grande escola, melhor que a universidade, para dizer a verdade, porque aprendi muito sobre mim próprio. O que diz o Mandela neste último livro que ele escreveu, que é um livro muito interessante, Arquivo Íntimo, são notas que ele escreveu na cadeia, que ele escreveu sempre. E há lá uma vez em que ele diz: na cadeia aprende-se muito, porque a gente aprende os nossos limites e percebe a nossa força de caráter. E sucedeu-me isso realmente quando li isso no livro que eu, aliás, agora apresentei, esse livro do Mandela. Cheguei à conclusão que, na minha escala pequena e modesta, claro, eu também tive essa sensação na cadeia, que a gente é ali um grão de areia, e a máquina é a polícia, mas a polícia, por mais que faça, não nos consegue liquidar como grão de areia. A gente fica, emperra a máquina, e isso é uma coisa que dá uma alegria e uma satisfação pessoal extraordinária. Tipo, diz, tem esta máquina, mas não me destruíram, não me quebram, não me vergam. Isto é fundamental. Nunca fui um marxista realmente muito dotado, porque nunca fui capaz de ler o Capital, para lhe dizer a verdade, porque pareceu-me sempre um livro intragável, e fiz várias tentativas, mas não consegui, mas lia a cartilha marxista e utilizava essa cartilha, que era na altura leninista ou stalinista, e portanto essa cartilha acabou em 1949 para mim, acabou. E hoje, o que é que eu sou? Sou socialista, como passei a ser nesse momento, socialista democrático. E penso que não há socialismo sem liberdade e sem democracia. Portanto, a democracia para mim, no sentido dos partidos, no sentido das liberdades, no respeito pelos direitos humanos, do Estado de Direito, tudo isso são valores adquiridos. E não quero que se mexam nesses valores por nada. Quando eu declarei que era federalista, algumas pessoas chamaram-me antipatriota.
E as soberanias, falam de vez em quando. E a soberania do Estado português. Há alguns que falam nisso com muito. Ainda hoje, coitados, não perceberam nada. A soberania do Estado português. Bem, a soberania foi um conceito importante no século XIX e XX. Agora mudou isso, não existe. Há grandes aglomerados de Estados. E é com esse mundo que nós temos que conviver. E para isso temos que pertencer aos Estados Unidos da Europa e com os americanos a pertencer aos Estados Unidos da América. Mas são duas coisas diferentes. São diferentes. Muito diferentes, felizmente para nós. Há 10 anos a Europa está paralisada, um pouco menos talvez, mas está paralisada porque não tem homens, porque não tem iniciativa e porque não tem resposta a esses problemas. Em vez de fazerem avançar a Europa no sentido de criar instituições políticas que mandem na Europa, efetivamente, eles não querem isso porque querem manter a soberania dos seus Estados na mesma, e não é possível fazer uma moeda única e ter um Estado nacionalista, ou vários Estados nacionalistas. É uma contradição nos termos. É por isso que ou uma coisa se resolve ou outra. Agora, eu acho que o bom senso vai predominar e eles vão ter que fazer reformas. Já estão a dizer que querem modificar o Tratado de Lisboa, o que é uma boa coisa, porque o Tratado de Lisboa, no plano económico, é péssimo. No plano da Declaração dos Direitos Humanos, é bom. Foi um passo mais. Mas esse está lá e não pode ir abaixo. Agora, é preciso criar um governo económico, é preciso criar um governo político, é preciso fazer a Europa dos cidadãos. O alargamento da Europa foi uma estratégia para não fazer o resto, porque eles falhavam. Por exemplo, um exemplo muito claro para perceber isto. Na conferência de Nice, no encontro que eles tiveram em Nice, estavam para dar um passo no sentido de uma Europa política, que era o que estava inscrito no Tratado de Maastricht. E, em vez de fazerem isso, não fizeram. Não foram capazes de se entender sobre uma Europa política. E como não foram e tinham que dar alguma coisa, vamos lá meter mais uns tipos do leste. E pá, meteram dessa mais uma camada deles. Estamos em 27, vamos dentro em pouco entrar nos 28, mas a verdade é que a Europa está dividida em duas. A Europa do euro e a Europa que quer avançar para diante, do euro e do espaço Schengen, e a Europa que não está nesse espaço Schengen e que só quer a liberdade do comércio para eles ganharem. É o caso dos ingleses. Não estão no euro nem no Schengen. O que está a acontecer na Europa é uma coisa de uma gravidade espantosa. É que eles querem atirar com o euro abaixo. Ora, o euro é a segunda moeda de reserva do mundo. Não se esqueça disso. E com mais valor do que o próprio dólar. Portanto, se eles atiram com o euro, ou se fazem, ou se obrigam a expulsar da zona euro aqueles países que estão em dificuldades, os que já estão e os que podem vir a entrar, bem, isso significa a destruição do projeto europeu e do futuro da Europa. Isso é de uma gravidade para o mundo inteiro e para nós, europeus, significa entramos em decadência. Entramos numa nova fase, governem os asiáticos com tudo que têm para oferecer e nós não gostamos dessa situação, porque nós somos individualistas e cada um de nós quer o seu próprio bem-estar. E foi isso que fez a social-democracia e um pouco a democracia cristã, na sua fase inicial, que era criar sociedades de bem-estar e de liberdade. É por isso que todo o mundo inveja a Europa, inveja o problema europeu, porque nós somos, apesar de tudo, aqueles que vivemos melhor. Nós estamos a queixar-nos, estamos a dizer que isto é uma coisa aqui horrível, isto vai tudo acabar. Mas a verdade é que nunca vivemos tão bem como continuamos a viver, apesar de termos os desempregados a crescer, agora por acaso até diminuíram neste último momento, mas um bocadinho, mas pouco. Eu acho que nós não podemos cruzar os braços, temos que continuar a lutar, e isso vai acontecer. Dentro dos partidos socialistas começa a haver um desconforto e uma necessidade de mudar as coisas e de mudar o sistema.
e de pensar que é preciso um novo paradigma. Utilizo a frase do Obama, para mudar as coisas. Ele não conseguiu ainda impor um novo paradigma e nós na Europa nem sequer estamos a pensar nisso. Mas o povo europeu está a pensar nisso e não pensa mesmo noutra coisa. E, portanto, estas revoltas que vai surgir vão dar os seus frutos, não tenho a menor dúvida, é uma questão de tempo. Fez-se uma campanha profunda contra as ideologias. Chegou-se a dizer, e há escritos e autores americanos que o escreveram, que as ideologias tinham terminado, que a história ia terminar, etc. Tudo isso é uma treta para convencer incautos. E realmente, mas realmente, com essa propaganda, houve um certo sentimento de que a vida era para se viver, que o consumismo e o egoísmo eram as coisas mais importantes, que para ter uma vida boa era preciso dinheiro, logo o maior valor era o dinheiro, e que o resto não contava nada, e começou-se a fazer essa pedagogia dessa vida fácil que hoje existe, e isso afetou os políticos, naturalmente, até porque muitos dos políticos começaram a utilizar o marketing para subir, em vez de subir pelas suas próprias capacidades. Perceberam que, utilizando a televisão de certa maneira, chegavam lá, e isso foi um prejuízo terrível, e nós, de repente, estamos a ser governados por pessoas que foram inventadas por outros e que não têm categoria, não têm consistência, exatamente. Quer dizer, se a gente fala num Gaspari, ou se fala num Kohl, ou se fala num Mitterrand, ou se fala num Willy Brandt, ou num Olaf Palme, ou num Kreisky, ou num Filipe González, para irmos mais para somos pessoas que marcaram a sua posição e que foram pessoas com um grande gabarito. E depois vêm a medíocres. Realmente, hoje estamos rodeados de medíocres. Eu disse isso, escrevi isso, mas, por exemplo, a propósito da senhora Merkel, recentemente, e de outros, do senhor Sarkozy, dessa gente que nos governa, para não falar no Berlusconi, que eu, aliás, conheço bem pessoalmente. Mas, para eu comparando com essas pessoas e dizendo, então, o que foram aqueles que eu há 15 anos governavam a Europa, como é que é isto? Como é que se explica? Eu não tenho explicação lógica, mas arranjei uma explicação. É que também há anos boas colheitas do vinho e más colheitas. E eu acho que estamos num ano em que há má colheita política. Passados uns anos talvez venhamos outra vez a ter a possibilidade de encontrar grandes políticos. Encontramos na América subitamente, depois do desastre que foi o Bush, uma grande figura, mas que é quase singular no mundo hoje, que é o Obama, porque ele é uma grande figura. Dizem que ele não fez isto e não fez aquilo, não podia resolver o problema do mundo, caiu-lhe tudo em cima, o peso do mundo é em cima, e queriam que ele resolvesse todos os problemas, era impossível. Mas resolveu muito, e disse muito, e o mundo não ficou igual depois dele passar, por o que ele disse e por o que ele fez. Agora, depois há esse consumismo barato, de as pessoas se contentarem com ver a televisão umas tantas horas por dia, de ir à internet e falarem não se sabe com quem, etc. Bem, e ocuparem a sua vida nesses pequenos detalhes, isso é uma coisa representa uma queda, um decréscimo da personalidade das pessoas, e esse consumismo simples, que dá satisfação momentânea às pessoas, mas que depois, se uma pessoa começa a olhar para trás no meio de uma vida, diz, mas afinal o que é que eu deixei, o que é que eu fiz? Não fiz nada, foi uma desgraça. Bem, isso vai acontecer, vai haver uma reflexão profunda, e eu penso que nós vamos assistir ao reaparecimento em força das ideologias. Eu agora o que é que faço? Além de dirigir 2 fundações, etc., que são um trabalho cotidiano, e que faço o que posso, nesse sentido, e pertencer a muitas organizações de várias ordens, além disso, o que eu faço hoje é fundamentalmente escrever. Escrevo para muitos jornais, porque escrevo para
faço prefaces para livros, faço conferências, isto e aquilo, escrevo nos jornais semanalmente e, portanto, escrevo livros. E o que eu gostava mais agora é de escrever mais livros, não é? Porque a minha ambição neste momento é essa, não tenho outra. Mas, como eu tenho o bicho da política no corpo e gosto de seguir os acontecimentos e que muitas pessoas me solicitam para dizer isto, o que é que pensa disto, o que é que pensa daquilo, eu vou-me distraindo do livro que estou a fazer para me ocupar dessas coisas que realmente não deveria ter a força, é um defeito meu, deveria ter a força de... Agora bem, se tenho uma boa biblioteca, tenho uma casa confortável, porque é que não hei de estar metido em casa a escrever no fim dos meus dias? Está bem, mas é que eu não posso, porque não resisto à tentação de dizer duas palavras, de falar com este, de ouvir aquilo, de apreciar os atos de cada um. Eu sigo a política internacional com muita regularidade, leio muitos jornais e leio muitas revistas e vejo televisão. Lá à internet não vou porque não sei, mas agora até as minhas secretárias começam elas próprias espontaneamente a ir e mostram-me notícias que julgam que me podem interessar, já é alguma coisa, mas portanto eu gostaria de ter mais calma para escrever, era o que eu gostaria, mas não tenho sido capaz. A minha grande paixão sempre foi a política. Durante 32 anos, na luta clandestina e paralegal, que me levou à cadeia, à deportação e ao exílio. Após a Revolução dos Cravos, regressado ao meu país, felizmente livre, fui ministro, deputado, primeiro-ministro e presidente, auferindo apenas os rendimentos dos cargos públicos que exerci e enquanto os exerci. Assim, assumo com muita honra como político profissional, porque foi sempre a política, acima de tudo, e independentemente das profissões que exerci, o que mais me interessou e apaixonou. Nem teria persistido 32 anos na luta contra a ditadura, desinteressadamente e sem me queixar, se a política não fosse, para mim, um ideal e um imperativo moral. Vau, maio de 2009.